Bom dia, Pastor João Luiz por aqui. Tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo em ordem. Deus está no controle das nossas vidas. Hoje quero falar sobre um assunto muito bom, que está em Romanos 5, verso 12, que começa assim: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte, falando de Adão. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Então vamos lá, meus irmãos. O pecado entrou no mundo por conta de um homem. E quando o pecado entrou no mundo, gerou a morte, que é aquele que peca morre, certo? Então, o pecado entrou no mundo por conta de um homem e se espalhou entre os homens, trazendo consigo a morte. Amém? Agora vamos continuar lendo para poder entender o que aconteceu. Adão era a figura daquele que havia de vir. Então Adão era uma figura daquele que havia de vir, já falando de Jesus. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem. Quem que é esse homem? Que é Jesus Cristo. Amados e queridos, o pecado entrou no mundo através de Adão, através da desobediência do homem. E aquele homem que pecar morrerá. Então nós somos descendência de Adão, uma raça pecaminosa, mas Deus, na sua graça divina, na sua graça poderosa, tinha um plano perfeito para nossas vidas, que se chama Jesus. Jesus, ele veio como homem aqui na terra e ele foi homem perfeito e ele não pecou. E Jesus, ele fez tudo que o Pai pediu para ele fazer. Então Jesus não pecou. E quando Jesus estava aqui conosco e ele foi homem perfeito, ele não pecou, com isso ele trouxe a salvação para todos os homens, que aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm a vida eterna, têm a salvação. Então, amados e queridos, creia no Senhor Jesus, porque Ele veio para limpar o nosso nome, Ele veio para limpar o pecado original. Então, em nome do Senhor Jesus, creia nele, aceite Ele como Senhor e Salvador na sua vida, e a salvação chegará até a sua vida, porque é gratuita, é de graça. Deus enviou seu Filho para reconciliar o homem com Deus novamente, para conectar o homem com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, aceite Ele como seu Salvador, em nome de Jesus. Fez sentido para você? Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus, para que mais pessoas entendam e para que mais pessoas sejam salvas. Glória a Deus, compartilhe.